Aleluia, aplauda o Senhor aí no seu lugar, meu amado. Glória a Deus, pode se assentar mais um instante aí no seu lugar. Queridos, eu queria que a gente tivesse mais um tempo aqui para orar. Se puder tirar esses microfones aqui para mim, por favor, daqui do meio do nosso caminho. Não havia uma pedra, havia um microfone, né? Mas o Senhor nos plantou nesse estado aqui em Minas Gerais. E a gente precisa orar pelo nosso estado. E como a gente está falando desde o início, Senhor, aviva o estado de Minas. Alguns Deus plantou lá no Espírito Santo, né? Que estão aqui. Mas já é do Espírito Santo. Estão em Minas Gerais. Mas nós precisamos orar sobre o nosso estado. E pedir ao Senhor, Senhor, levanta em Minas Gerais uma igreja corajosa, cheia do poder do Espírito Santo, que se prepara para a tua vinda, que está envolvida com o teu reino. Irmãos, o nosso maior interesse é que o reino de Deus cresça no nosso estado. Isso vai acontecendo a partir do momento que vamos anunciando o Evangelho e mais pessoas vão conhecendo o Senhor. E a cultura desse reino cresce, as características desse reino vai crescendo, a maneira de viver desse reino vai se espalhando sobre a terra, e um povo só vai se unindo. Um povo só. Não somos mais do que um povo, somos um povo. O povo de Deus, a noiva do Cristo, aqueles que andam com Jesus. E nós precisamos dar as nossas mãos e unir propósitos e pedir, Senhor, sare o nosso estado. Já oramos aqui pelo Brasil, mas sara o nosso estado, sara a nossa nação. Levanta uma igreja que anda junto, que não há divisão no meio dela, que se compromete, que anda em aliança. Deus tem falado conosco tanto sobre aliança. Aliança é um compromisso que fazemos entre mais de uma pessoa. E alianças não podem ser quebradas. Eu não posso romper meu relacionamento com meu irmão por causa de coisas pequenas. Aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. O que nos une é o Cristo, é a sua cruz. E eu queria que nós orássemos pela unidade da igreja aqui em Minas Gerais. Deus una esse povo. E nós acreditamos que a unidade ela vai acontecer. Sabe por quê? Porque Deus orou sobre ela. Lá em João 17, em um determinado momento, Jesus estava orando e falou: Pai, que eles sejam um como eu e o Senhor somos um. Você já parou para pensar na unidade da Trindade? Daqui a pouco na minha pregação eu vou falar sobre a unidade da Trindade. Mas a unidade da Trindade não tem disputas. Não tem quem é que vai ficar com a glória. Quando o Pai cria todas as coisas, para quem Ele cria? Fala comigo aqui, para quem que Deus Pai criou todas as coisas? Para Jesus. Aí Jesus vem à terra, e quando Ele vem, Ele não fala de si mesmo. Ele fala do Pai e fala: eu vou rogar ao Pai que envie o Consolador. E aí Jesus vai embora. Quando Ele vai embora, o Espírito Santo vem, e o Espírito Santo também não fala de si. Ele começa a revelar Jesus para nós. O que eu entendo com isso? Parece que na Trindade tem a bola da glória. Quem vai ficar com a glória? E um vai jogando a glória para o outro. O Pai cria e dá para Jesus. Jesus fala: não quero ficar com isso, dá para o Espírito Santo. O Espírito Santo olha também: não quero ficar com a glória, volta para o Pai. Há um relacionamento e nenhum deles querem ficar com a glória. Não há disputa, não há interesse, é um querendo honrar o outro. Nossa oração é que em Minas Gerais se levante um povo que quer honrar um ao outro e que não quer ficar com a glória para si.
Nossa oração é que haja uma unidade tão forte, ponto das pessoas olharem para nós e verem o Cristo, por causa da nossa unidade. E eu queria que nós orássemos pela igreja em Minas Gerais, pedindo: Senhor, traz unidade no nosso meio. Que não haja disputa, que não haja desejo da glória, que um queira honrar o outro, um queira servir o outro, e se necessário for, joga a glória para o outro. Eu não preciso ficar agarrando a glória. Eu não preciso agarrá-la e dizer: isso aqui é meu. Não, isso aqui é do meu irmão. Que ele seja honrado. Será que a gente está pronto para orar por isso? Para pedir: Jesus, eu quero ver uma unidade poderosa em Minas Gerais, no Brasil, até que o Senhor venha. Eu quero ver uma unidade que vai constranger o nosso coração. Assentado mesmo aí no seu lugar, eu queria que você orasse comigo. Mário, vem cá. Eu queria que nós orássemos pela igreja em Minas Gerais, para que ela cresça, amadureça, se prepare para a vinda do Senhor, seja unida, seja humilde, seja simples, para que essa igreja em Minas Gerais seja santa, obediente, que ela conserte os seus relacionamentos quebrados, que ela se arrependa dos seus maus caminhos. Eu queria orar por isso. Queria que você orasse por isso. Deus, eu quebrei relacionamentos. Deus, eu fiz isso. Deus, eu não cooperei com meu irmão. Eu queria que nós orássemos, para que Deus venha mudar a realidade da igreja em Minas, para que ela seja unida, fervorosa e poderosa. Rodrigão, me ajuda a orar aqui também? Vamos orar por isso? Pode ficar sentadinho mesmo aí no seu lugar. Só que como a gente já está sentado, dê a mão para quem está do seu lado, porque você está orando pela igreja. A igreja está aí do seu lado. Nós vamos orar por essa unidade, para que Deus abençoe e fortaleça a igreja aqui em Minas Gerais e enche essa igreja da sua glória. Queria, antes de orar, dizer que talvez você está perto de alguém que você conheça, mas nessa noite aqui se reúnem povos de diversos lugares, irmãos de diversas congregações, irmãos que eu acredito que você não conheça, mas que fazem parte de um corpo. Amém? Somos um. Então que você tenha dimensão e compreensão do que nós estamos fazendo aqui. Em um só clamor, irmãos de diversos lugares, nós ansiamos por estar aqui durante um ano por esse dia. E eu quero animar o seu coração, meu amado. Não deixe o cansaço, ou talvez a muita oração te desanimar. O propósito de nós estarmos aqui é um clamor, e que o seu clamor chegue aos céus, amém? Que o nosso clamor chegue ao Senhor como aroma suave. Pai, esse é o anseio do nosso coração, Senhor. Erguer ao Senhor, ó Pai, louvor, honra e glória. Deus, toda honra e todo louvor sejam dadas ao Senhor. Pai, somos corpo, somos um. Nos reunimos aqui nessa tarde, Senhor, como igreja, como aqueles, ó Pai, que se rendem, aqueles que se prostram diante do Senhor, porque anseiam por Ti, desejamos mais do Senhor. Pai, em nome de Jesus nós clamamos: tem misericórdia de nós. Somos dependentes do Senhor. Sem o Senhor não podemos prosseguir, ó Pai. Se o Senhor não for conosco, não podemos ir. Oramos, ó Deus, pela igreja em Minas Gerais. Oramos, ó Deus, pela vida da igreja, pela comunhão. Oramos, ó Deus, pela unidade, Senhor. Pai, oramos para que haja em nós, ó Deus, quebrantamento, para que haja em nós, ó Deus, arrependimento. Deus, ajuda-nos, ó Pai, toca, Senhor, em nossos corações, quebra em nós todo orgulho, quebra em nós, ó Deus, toda prepotência, Pai, mas que possamos estender ao outro misericórdia, que possamos estender ao outro o amor que nós aprendemos e experimentamos em Jesus.
Pai, oramos, ó Deus, para que o teu amor seja sobre as nossas vidas. Pai, que possamos experimentar um corpo que vive em amor, que caminha em comunhão, em unidade, um só propósito, um só clamor. Que venha o teu reino, que venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai, em nome de Jesus nós oramos pela vida dos irmãos, das irmãs, das crianças, dos jovens. Oramos, ó Deus, pela liderança. Oramos, ó Deus, por esses que conduzem, Senhor, em nome de Jesus. Pai, oramos por santidade. Ajuda-nos, ó Deus, a andar em santidade, em obediência. Uma igreja que ouve a tua voz e obedece. Uma igreja que não negocia a tua verdade, Senhor. Pai, em nome de Jesus, firma os nossos pés. Firma, Senhor, a nossa verdade, a nossa convicção na tua verdade, Senhor. Pai, nós oramos, ó Deus, e clamamos por uma igreja, Senhor, viva. Uma igreja, Senhor, que te busca, que te anseia. Uma igreja que te ama, Pai, em nome de Jesus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós se nós temos sido empecilho para a unidade da tua igreja, Senhor. Ó Deus, se nós temos sido pedra de tropeço na vida de irmãos, Senhor, olhando para nós, olhando para as nossas atitudes e prejudicando a nossa unidade no Senhor, Deus. Pai, que as ovelhas, ó Pai, plantadas aqui na tua igreja, nessa cidade, Deus, aprendam com seus pastores a se amarem, a serem unidas, Senhor, a saberem que somos apenas uma igreja no Senhor, e a única placa que o Senhor reconhece é a de cidades. É a tua igreja do Senhor que se reúne aqui em Itabira. Que ela seja, Senhor, enxergada pelo Senhor, pelos irmãos como o Senhor enxerga, Deus. Em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Ó Deus, que nós deixemos a nossa oferta no altar para consertar com o nosso irmão se tem algo contra nós, Senhor. Que haja atitude no nosso coração, Deus. Que não haja hipocrisia no nosso meio, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Lava os nossos corações, Senhor. Lava a nossa alma, as nossas mentes, ó Deus, de toda mágoa, Senhor, de toda divisão. Deus, nós jogamos por terra agora em nome de Jesus, Senhor. Que não haja divisão no nosso meio, Senhor. Oh, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor venha restaurar a tua palavra no nosso coração, Senhor. De buscar o nosso irmão, de consertar o que há contra nós, de considerar os nossos irmãos superiores a nós, Deus. Porque sabemos, ó Pai, que somos irmãos, filhos de um mesmo Pai. Que não há hierarquia entre nós, Deus. Tem misericórdia, Senhor. Tira todo o orgulho do nosso coração, Senhor. Tira todo o orgulho do nosso coração, Senhor. Joga por terra, Deus. Isso não nos pertence. Isso não é um sentimento que nós aprendemos com o Senhor, que nós herdamos do Senhor. Esse é um sentimento do pecado que está em nós. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Oh, Jesus, nos ajude. Ajude o nosso coração, Senhor, a consertar, andarmos em unidade, Senhor. Ajuda o nosso coração a andarmos em unidade, Senhor, num só propósito, Senhor. Nós clamamos ao Senhor. Aleluia. Aleluia, Deus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Sim, Senhor. Oh, Deus. Oh, Deus. Oh, Deus. Oh, Jesus. Oh, Deus. Oh, Deus. Oh, Deus. Oh,
Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus. Nos desperte aqui essa tarde, Jesus. Nos desperte aqui essa tarde, Senhor. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Santo Deus. Santo Deus. Santo Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Deus. Graças a Deus. Oh, Deus. Meus irmãos, Jesus está aqui, meus irmãos. Nós cremos que Ele está aqui para nos convencer, nos atrair. Pega a sua Bíblia comigo, lá em Apocalipse. Cadê o Rafa e o Emerson? Estão aqui perto? Achem eles para mim. Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 1. Essa é uma palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração alguns dias atrás. Aliás, alguns dias atrás não. Há 2 anos atrás. Já estávamos orando por Itabira. Era para realizarmos o clamor aqui em 2020. E o Senhor, por causa da pandemia, não nos permitiu e nos aprove vir para cá esse ano. E o Senhor nos deu essa palavra como uma fonte para animar o nosso coração. Eu queria ler com você. Eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre ela. Apocalipse 2:1 diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus. E que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Vocês têm perseverança e suportastes provas por causa do meu nome e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Meus irmãos, Rafa, pede um Emerson para te ajudar. Aqui vocês sabem mexer nisso. Enquanto a gente reparte a palavra com os irmãos. Essa é uma carta. Quero que você preste bem atenção em mim. Uma carta que Jesus conversa através de João com a igreja de Éfeso. Deixa os irmãos mexendo lá, eu queria que você ficasse bem atento aqui. É porque eles sabem como resolver. Uma carta que ele escreve para a igreja em Éfeso. E há 2 anos Deus falou conosco que deveríamos ler isso aqui e retornar a nossa paixão a Ele. Como era Éfeso? Onde estava Éfeso? Éfeso hoje é a atual Turquia. Se você for na Turquia, né, Val? Val estava lá. Você vai encontrar ruínas de Éfeso. Éfeso era uma cidade portuária. Rodrigo orou uma coisa muito interessante. A igreja
ela deveria ser conhecida como a igreja na cidade tal. Porque quando Paulo escreve as suas cartas, ele não fala assim, uma carta à igreja que está ali na esquina, outra igreja que está ali no outro quarteirão, não. A carta à igreja que está na cidade tal. Então ele escreve, João escreve aqui, por meio de Jesus, a igreja de Éfeso. Era para a igreja de Éfeso. Todos os pontos de pregação ali, todos os lugares que os irmãos se reuniam, a carta era para essa igreja que Paulo escrevia. Ele escreve uma carta aos Efésios, né? Era para essa igreja da cidade. A gente está reunido aqui com a igreja da cidade de Itabira. Não é a igreja A ou B, é a igreja de Jesus que está aqui em Itabira, que é uma igreja viva, cheia da graça de Jesus, e que vai cumprir a sua missão com mais vigor a partir de agora, em nome de Jesus. Tem jovens precisando de Jesus nessa cidade, eles serão alcançados por vocês. Tem pessoas precisando ser alcançadas aqui, serão alcançadas por vocês, para que conheçam o reino de Deus, a glória de Jesus. Paulo então escreve, Paulo escreve a carta aos Efésios, que é para essa mesma igreja. E quando a gente vai ler a carta de Paulo aos Efésios, você vai ver algumas características bem importantes da igreja. Essa igreja de Éfeso era aquela igreja que Paulo chega e tinha o templo da deusa Diana. E ele tem o desafio de pregar no meio daquele contexto difícil. Uma coisa que eu acho interessante é que Deus nos chamou para vivermos nessa geração, nesse tempo. Se você acha assim, por que eu estou vivendo nesse tempo? É porque Deus quer você vivendo nesse tempo, para essa geração, para tocar essa geração. Mas esses dias estão tão difíceis. São para esses dias difíceis que fomos levantados como igreja nessa terra. E eu preciso entender que Deus tem uma missão para mim como igreja, para esses dias que estamos vivendo. Éfeso também foi aquele lugar que a Bíblia diz que os lenços de Paulo curavam os doentes. As pessoas pegavam os lenços de Paulo e levavam e curava os doentes. E no último final de semana eu estava com os nossos irmãos e a gente foi ler Éfeso, a carta de Paulo aos Efésios. E a gente estava lendo e vendo algumas características da igreja ali, a gente percebeu algumas características. Paulo fala que aquela igreja era uma igreja madura, perseverante, fiel, uma igreja cheia do amor de Jesus. Era uma igreja que amava a Deus e amava o seu próximo. Era uma igreja receptiva, cheia de fé, corajosa e confiante. A igreja de Éfeso, a igreja da cidade de Éfeso, era uma igreja que andava em unidade, não andava em vaidade, era uma igreja obediente. A Bíblia diz que eles suportavam provas por causa do nome de Jesus. E quando nós lemos, nós vemos aqui na palavra, Jana, põe para mim o verso 2 aí na parede, só para a gente poder acompanhar. Olha o que Jesus fala dessa igreja, se você quiser ler ali. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Jesus está dizendo que era uma igreja perseverante, que tinha boas obras. E ele fala um pouco mais, que não pode suportar homens maus, que puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Jesus está dizendo aqui que a igreja, ela era contra aqueles que se autodenominavam dentro de algum título. Irmão, só um alerta para o nosso coração. Eu não posso me autodenominar pastor, apóstolo, mestre. Eu não posso fazer isso. Quem faz isso é o Senhor Jesus e a igreja.
Jesus escreve para a igreja e diz: vocês têm uma coisa boa, vocês colocaram à prova os que a si mesmos se autodenominam alguma coisa. Lembra de João Batista? Em um momento da vida de João, parece que os fariseus vieram perguntar para ele assim: quem é você? Você é o Cristo? E ele falou: não sou o Cristo. Aí perguntam para ele: então você é Elias? Deixa eu abrir um parêntese. Jesus havia dito que João era Elias. A unção que estava sobre Elias estava sobre João. E João poderia confirmar: sim, eu sou Elias. Mas ele disse: não sou Elias. E aí perguntaram para João: então você é um profeta? E aí vou abrir um outro parêntese. Jesus fala que João era muito mais que um profeta. E João vira e fala: não, eu não sou um profeta. E aí perguntam para ele: quem é você então? Ele fala: eu sou apenas a voz daquele que está clamando no deserto. Às vezes as pessoas nos perguntam: você é o apóstolo tal? Você é o pastor tal? E a gente quer mostrar o nosso apostolado e etc., os nossos títulos. Não deveria ser assim. Eu sou apenas uma voz daquele que está clamando no deserto. Já parou para perceber que o texto diz que João era a voz do que clamava? Tinha alguém clamando no deserto. Quem é que estava clamando no deserto? Jesus. E ele fala: eu sou a voz do que clama. Sabe quem somos nós? Vozes do que clama. Tem um Deus que está clamando a nós. Eu sou apenas uma voz desse Deus que está clamando. E o que é que Deus estava clamando naquele momento? Endireitai-vos o caminho do Senhor. Prepare o caminho do Senhor. Eu e você somos uma voz daquele que está clamando, e o clamor dele é: preparem o caminho, em breve eu volto. Preparem o caminho, porque em breve estou de volta. Eu e você somos uma voz. Mas voltando ao texto, Jesus está falando para a igreja que eles tinham uma coisa boa. Continua o texto aí para mim, Jana, por favor. Eu acho que está no lugar errado. Pode pular para o próximo. Pula para depois desse. Lembra-te, pois. Não, pula para depois desse. Olha o que diz: tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Sabe qual era a obra? Sabe quem eram os nicolaítas? Os nicolaítas eram como se fosse um presbitério de uma comunidade, que cuidavam de uma comunidade em troca de favores políticos. A gente faz, mas queremos algo em troca dos políticos. E o Senhor fala: eu tenho a favor de vocês que vocês odeiam as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Eu odeio que vocês, é como se Jesus dissesse assim: eu odeio que vocês vivam o evangelho à troca de favores políticos. Então essa era a igreja de Éfeso. Mas nós temos uma chamada de atenção. Deixa lá no texto para mim da chamada. A chamada é: eu tenho contra vocês que vocês abandonaram o primeiro amor. Lembra de uma coisa: era uma igreja, vamos dizer assim, famosa, era uma cidade onde a sua igreja tinha projeção, famosa, tinha boas obras, tinha boas programações, tinham coisas excelentes. Mas o próprio Jesus vira para ela: eu tenho contra vocês que vocês abandonaram o primeiro amor. E é tão interessante que esse texto, abandonaste, é mais ou menos assim. Só uma outra coisa: ninguém abandona de maneira instantânea, né?
Ninguém abandona de maneira instantânea, vai se abandonando. Aos poucos vai abandonando. E o Senhor está dizendo aqui: eu tenho contra vocês que vocês foram deixando de pouco a pouco a paixão por mim. Vocês foram deixando, abandonando, deixando no meio do caminho o amor por mim. Às vezes nós fazemos tantas coisas em nome de Deus, que nós vamos deixando de pouco a pouco o amor pelo Senhor. Lembra que eu falei com vocês que era uma igreja que amava, cheia de fé, cheia de perseverança, mas eles chegam num estágio que o amor deles começou a ser um amor quantitativo. Eu ouvi isso e achei interessantíssimo. Quantitativo. Eles faziam para ver quanto eles iriam ter. Eles faziam por números. Eles faziam para ver se eles conseguiriam arrecadar mais, ter mais pessoas. O amor desse povo, da igreja de Éfeso, começou a ser um amor quantitativo. Vamos fazer. Quem sabe a gente arrecada mais. Quem sabe a gente consegue ganhar mais gente fazendo as coisas. Eles foram fazendo. O amor deles começou a ser um amor que o serviço era quantitativo. Eles começaram a amar mais a denominação de Éfeso do que o próprio Senhor. Começaram a amar, somos a igreja da época. Deus falou que temos as melhores obras. Deus falou que somos fiéis. Paulo disse que a nossa fé é conhecida por aí na Ásia Menor. Então a gente é bom demais. E o amor deles, além de ser quantitativo, eles começaram a amar a denominação. Começaram a amar as suas boas obras. Começaram a dizer: somos os caras dessa geração. Assim começou a se tornar o amor da igreja de Éfeso. E pararam de amar o mais importante. Para eles manterem as suas boas obras, eles tinham que se ocupar em segurar e agarrar as boas obras. Logo, para segurar e agarrar as boas obras, eles não tinham tempo com o Senhor. Por isso eles começaram a amar mais as boas obras do que faziam e não tinham mais tempo para estar aos pés de Jesus. E por isso Jesus diz para eles: eu tenho contra vocês que vocês foram abandonando, de pouco a pouco, o amor de vocês por mim, a paixão de vocês por mim. No princípio eles amavam Jesus, mas depois começaram a amar a denominação. No princípio eles amavam o reino de Deus, mas depois começaram a amar as placas e desejaram isso mais do que as outras coisas. Amaram o ministério. E o Senhor vem chamar a atenção dizendo: eu tenho contra vocês que vocês deixaram o amor, deixaram a paixão. E se Deus tem algo contra nós, quem aqui se atreve em ser a favor, se Ele tem algo contra nós? Se Ele diz a nós: eu tenho contra vocês algo, quem aqui tem coragem de levantar a favor daquilo que Deus é contra? E a chamada é: eu tenho contra vocês que vocês foram perdendo, foram deixando a paixão. Lembra que era uma igreja madura, cheia de conteúdo, cheia de atividades, que não tolerava heresias. Olha que coisa boa, essa igreja não tolera heresias. Tinha bons projetos, odiava as práticas pecaminosas, não pregava em troca de favores políticos. Era uma igreja que tinha muita fé, que Paulo fala na sua carta que a fé deles era conhecida na Ásia. Eu queria estar no meio desse povo. E se a gente olhar os pastores dessa igreja, eram os melhores pastores. Sabe quem pastoreava Éfeso? Paulo, João. Tinha alguns cooperadores, Priscila e Áquila, Timóteo. Quantos pastores excelentes.
Mas o Senhor mesmo assim vira: para com isso. Para com isso, vocês têm muitas obras. A fé de vocês é até conhecida, mas eu tenho contra vocês que vocês abandonaram o mais importante, a paixão por mim, o amor por mim, o vigor por mim. E eu creio que essa presença gostosa que a gente está sentindo de Jesus aqui essa tarde, desde o início, é porque Ele quer nos chamar a amá-lo outra vez, com toda a intensidade do nosso coração, a não amar as nossas obras, a não amar aos nossos nomes, mas amar o Senhor, desejá-lo mais do que tudo. E eu quero aqui essa noite trazer 3 características que eu acho importante de como voltar ao primeiro amor. Talvez você esteja aqui comigo, eu estou falando isso porque foi uma palavra que Deus nos deu, e nós somos os primeiros a sermos alertados em relação ao nosso amor por Ele. Nós somos os primeiros a sermos chamados à atenção. Vocês estão me amando? Vocês estão comprometidos comigo ou com as coisas? E aí eu trouxe 3 coisas que eu acredito que pode nos ajudar a voltar a amar a Jesus de novo. Mais do que as coisas, mais do que a denominação, mais do que o meu ministério, eu preciso amar o Senhor. A primeira coisa que eu quero destacar aqui é uma coisa muito simples. Eu coloquei assim: volte a amar a Jesus. Volte a amar a Jesus. Para de ficar segurando as coisas e tendo que mostrar para as pessoas: eu tenho isso aqui vai te cansar. Larga e vai sentar aos pés dele. Volte a amar o Senhor. Volte a amar Jesus. Lembra do primeiro mandamento? Qual é o primeiro mandamento? Amarás o Senhor sobre todas as coisas. Precisamos resgatar outra vez o primeiro mandamento, de amar o Senhor, de olhar apenas para Ele, de amar a Jesus de todo o meu coração, de toda a minha alma e todo o meu entendimento. Eu preciso fazer isso. Apesar de saber que o nosso amor é tão frágil, apesar de saber que o nosso amor oscila, eu preciso voltar a amar o Senhor. Eu preciso parar de amar as coisas e voltar a amar a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 22, no verso 17. Apocalipse capítulo 22, no verso 17. Olha o que diz a Bíblia aqui pra gente. Diz assim: o Espírito e a noiva dizem o quê? Vem. Aquele que ouve, diga vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Para aí um pouquinho. Quem é que está dizendo vem? O Espírito e a noiva. Percebe aqui que a Bíblia não diz o Espírito e a igreja dizem vem. Não é o Espírito e o exército de Deus dizem vem. Não é o Espírito e o corpo de Cristo dizem vem. Não é isso. O Espírito e a noiva. Por que João vai falar lá em Apocalipse, no fim de todas as coisas, que o Espírito e a noiva dizem vem? Parece que tem algo que a igreja precisa viver nos últimos dias, de um entendimento de que ela é uma noiva, e não simplesmente a igreja, o corpo, um exército. Uma noiva. Como é uma noiva? Como a noiva está antes de se casar? Ela está apaixonada, ela está se preparando, ela está se adornando, ela está se alinhando para o casamento. Por que o Espírito e a noiva? Porque no fim dos tempos, o que vai nos manter em Jesus é a nossa paixão por Ele, é o nosso amor por Ele. É uma noiva desesperada: eu quero o Senhor,
Eu quero que o meu noivo volte. Não é o Espírito e a igreja. Não é o Espírito e o exército de Deus. É o Espírito e alguém que se prepara amando esse Jesus mais e mais. O Espírito é a noiva. Eu e você precisamos ter o entendimento. Eu sou a noiva de Jesus. E eu preciso amá-lo mais. Mais do que as coisas, mais do que o ministério, mais do que a minha placa. Antes que ele venha e traga uma chamada de atenção, eu tenho contra você, Rafael, que você abandonou a paixão. Você tem boas obras, você faz muito bem, mas você abandonou o amor. Que a gente não ouça isso dele. Vai comigo, lá em Eclesiastes, capítulo 20, no verso 10. Desculpa, capítulo 2. Desculpa, não é Eclesiastes, é Cantares. Só para ver se vocês estão atentos, tá? Cantares, capítulo 2, verso 10. Vai lá comigo. Cantares, capítulo 2, verso 10. Olha o que diz o noivo. Olha o que o noivo diz para a noiva. Cantares 2:10. Levanta-te, querida minha. Para aí um pouquinho. O que o noivo está dizendo para nós? Sai desse comodismo. Levanta. Vem estar comigo. É uma chamada do noivo para nós. Levanta. Aí ele continua. Formosa minha, e vem. Porque eis que passou o inverno. Cessou a chuva e se foi. Aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantar as árvores. E a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira começou a dar os seus figos, a vide, a flor, e as vides em flor exalam o seu aroma. O texto continua dizendo assim: levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Olha o coração do noivo. O coração do noivo está assim: vem estar comigo. Levanta-te, querida minha, e vem. Vem estar comigo. Aí continua: pomba minha, que andas pelas fendas dos penhascos, não no esconderijo das rochas escarpadas. Mostra-me o teu rosto, faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e o teu rosto é amável. Olha como o Senhor nos enxerga. Ele nos enxerga como uma voz doce e um rosto amável. Só que ele fala: vem, vem estar comigo. Ele nos chama. Por isso que eu estou dizendo para vocês aqui: volte a amar o Senhor mais do que qualquer outra coisa. Olha o que diz aí no capítulo 5, a partir do verso 2. Capítulo 5, eu quero ler do verso 2 ao 8. Olha o que diz o texto. Diz assim: eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que está batendo. Abre-me, a minha irmã. Abre-me, minha irmã. Querida minha, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas. Preste atenção. O noivo está batendo a porta da noiva e dizendo: abre para mim. Abre para mim. Olha o que a noiva vai responder para o noivo. Olha o que diz o próximo texto: já despi a minha túnica, hei de vesti-la outra vez, já lavei os pés, tornarei a sujá-los. É como se a noiva está dizendo assim, estivesse dizendo assim: o noivo está batendo na porta, mas eu já estou deitada, eu já lavei, já despi a minha túnica, já lavei os meus pés, vou levantar para abrir para o meu noivo. Aí o texto continua assim: o meu amado meteu a mão por uma fresta e o meu coração se comoveu por amor dele.
Olha o que continua dizendo: levantei-me para abrir ao meu amado, as minhas mãos estilavam mirra e os meus dedos mirra preciosa sobre a maçaneta do ferrolho. Abri ao meu amado, mas já ele se retirara e tinha ido embora. A minha alma se derreteu quando antes ele me falou. Busquei-o e não achei, chamei-o e não respondeu. Quando essa noiva decidiu levantar, depois de ser remissa, omissa, o noivo já não estava lá mais. Olha o que acontece com a noiva após esse episódio. Encontraram-me os guardas que rodavam na cidade, espancaram-me e feriram-me, tiraram-me o mosto, os guardas, o manto, os guardas dos muros. Pode parar aqui. Olha só o que acontece. O noivo bate na porta, pede a noiva para abrir, ela não abre a porta por preguiça, e quando ela vai abrir, o noivo já não está lá. Ela sai correndo atrás do noivo, vem os guardas, espancam aquela noiva e ela volta para casa e ainda dá um recado: diga a ele que eu estou desfalecendo de amor. Esse texto tem muita coisa a nosso respeito. Às vezes nós não estamos amando o Senhor, estamos amando as coisas dele, por isso estamos tão cansados. E ele está nos chamando para estar conosco, para dizer: pomba minha. A gente fica deitado: não, Senhor, estou aqui, estou ocupado, já tirei a minha roupa, já lavei os meus pés, eu não vou me levantar. E quando a gente decide levantar, ele já não está mais ali. Sabe o que acontece? A gente corre o risco de apanhar no meio do caminho, por não pararmos para ouvir o noivo. O que eu quero dizer para você nesse primeiro ponto é: volte a amar o Senhor antes que a gente apanhe no meio da rua. Volte a amar o Senhor de todo o seu coração antes que Ele diga a nós: eu tenho contra vocês que vocês deixaram esfriar o primeiro amor. Volte a amar o Senhor mais do que as coisas que você faz, mais do que as programações que você costuma organizar. Volte a amar o Senhor. Para de segurar as suas boas obras, porque você vai cansar, e comece a ir para os pés dele e dizer: Deus, eu quero estar aqui, porque eu quero amar o Senhor. Antes que o Senhor diga para mim: eu tenho contra você, apesar de tantas boas obras, eu tenho contra vocês, que vocês abandonaram o amor, a paixão, o primeiro amor por mim. O que precisamos nessa geração é de uma igreja que volte a amar simplesmente Jesus Cristo. Ele é o meu amado, Ele é o meu foco, Ele é o Senhor da minha vida. Eu me gastarei e deixarei gastar por amor a Ele, e eu não quero perder a minha paixão por Jesus. Está com muita coisa acumulada aí, muita atividade até para Deus. Pare um pouco, volte a estar com Ele. Lá em Marcos capítulo 3, no verso 14, a Bíblia diz que Jesus chama seus discípulos, e o texto é bem claro quando fala assim: e chamou-os para estar com eles, depois os enviou para pregar. Então designou 12 para estarem com ele e os designou para pregar. Qual que é o nosso primeiro chamado? É para pregar ou para estar com ele? Para estar com ele. Depois de estar com ele, eu saio a pregar. Depois de estar com ele, eu começo a trabalhar. Tem problema trabalhar para o reino? De maneira alguma. Mas eu preciso estar com ele primeiro. Eu preciso voltar a amá-lo. Eu acho então que voltar a amar vai buscar esse retorno ao amor, vai acender o meu coração outra vez. Uma segunda coisa que eu acho que coopera para que a gente possa retornar o nosso amor ao Senhor é o seguinte: eu coloquei aqui: retornando a nossa atenção a Jesus e focando na centralidade dele. Quer voltar a amar o Senhor? Primeira coisa, volte a amá-lo. Segunda coisa, retorne a sua atenção para Jesus e o foco na centralidade dele. Jesus precisa ser o centro de tudo que nós fizermos.
tudo que é feito fora de Jesus não é aprovado por Deus. Deus não aprova o que é feito fora de Cristo. Volte a colocá-lo como o centro de todas as coisas. Volte a colocá-lo como o Senhor de todas as coisas. Abra sua Bíblia comigo em Colossenses capítulo 1, no verso 13. Olha que legal esse texto. Colossenses capítulo 1, verso 13. Olha o que diz o texto. Vai dizendo assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Preste atenção nesse verso 16. Pois nele foram criadas quantas coisas? Todas as coisas. Todas as coisas foram criadas em quem mesmo? Em Jesus. Vocês são inteligentes. Nele tudo subsiste, aliás, todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade. Olha o que diz o finalzinho do texto. Você pode ler junto comigo isso aí? Tudo foi criado por meio dele e para ele. Para aí. As coisas foram criadas por meio de quem? Para quem? Por causa de quem? Você consegue perceber que o texto está dizendo: nele tudo foi criado, por ele e para ele tudo foi criado. O que eu quero dizer, quero que você entenda, é que não tem espaço para nós. Não tem um lugar assim: Deus, deixa eu roubar um pouquinho da sua glória. As coisas não foram criadas por nossa causa. As coisas não foram criadas para nós. As coisas não foram criadas por intermédio de nós. Foram criadas para Jesus, por causa dele e por meio dele. E o texto diz mais: sem ele, nada do que foi feito se fez. Por que que a gente insiste ainda em querer um espaço? Por que que a gente espera as pessoas virem atrás de nós, baterem nas nossas costas e dizer: que legal que você fez? Não é sobre mim as coisas. Não tem nada a ver comigo. Ah, mas eu esforcei, foi eu que penei para construir tal coisa, foi eu que paguei um preço para que isso acontecesse. Não é por sua causa. Não é por nosso esforço. Porque tudo que foi feito por causa dele. Por meio dele, para ele. Deixa eu te perguntar, aonde estava Jesus na criação? Sendo que a gente não vê a figura de Jesus na criação, e aqui o texto está dizendo que tudo foi criado por meio. Se tudo foi criado por meio dele, ele tinha que estar lá. Lembra de Gênesis 1:1? No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Cadê Jesus? Sendo que o texto aqui de Colossenses está dizendo: tudo foi criado por meio dele. Deixa eu te contar onde Jesus estava. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ok. O Espírito de Deus estava pairando sobre a face das águas. Sabe o que significa essa palavra pairar no hebraico, no original? Pairar significa chocar. É a mesma coisa que a galinha faz quando está chocando os ovos. Imaginem a cena. Estava o pai abre a boca, porque a Bíblia diz: disse Deus, haja luz, e houve luz. O Espírito Santo estava chocando o que o pai ia dizer. Mas aonde estava Jesus? João 1:1 vai dizer para a gente: no princípio era quem? O verbo. E o verbo era? E o verbo estava? Onde estava Jesus na criação? Ele era o verbo. Quando o pai abria a boca, o verbo saía e criava todas as coisas.
Aonde estava Jesus? Na boca de Deus. Jesus abria a boca. O verbo saía da boca de Deus. E o Espírito Santo chocava o que eles estavam dizendo. E aconteceu. Então não foi por minha causa. As coisas não são sobre mim. São sobre o Senhor. O que eu preciso entender para voltar ao primeiro amor é: retorne a sua atenção para Jesus. Coloque Ele como centro de todas as coisas. Porque tudo que é feito fora de Jesus não é aprovado por Deus. Ele é o centro, não eu. Ele é o foco, não sou eu. Ele precisa brilhar e não eu. Não a minha comunidade, mas o Cristo. Ele precisa ser visto. Falta em nós de novo um senso de assombro. O que é um senso de assombro? É uma admiração de eu começar a olhar para Ele e dizer: uau, que Deus é esse? Como Ele é fantástico! E que graça é essa que me faz estar aqui e ainda trabalhar junto com Ele na obra que é dele, no reino que é dele. Ele me insere na sua história. Então eu acho que para voltarmos ao primeiro amor, primeiro precisamos voltar a amá-lo outra vez. Segundo, eu preciso focar apenas em Jesus e tê-lo como centro de todas as coisas. Nós estamos vivendo uma geração onde o homem é o centro. Nós estamos vivendo uma geração onde os nossos nomes e títulos é o centro. Nós estamos vivendo uma geração onde o humanismo está imperando. Estou falando no nosso contexto de igreja. O humanismo está governando. Eu sou o centro. As pessoas têm que me ver. E as redes sociais cooperam. Não tem problema usar rede social, mas deixa eu me mostrar, né? E a gente vive uma geração que tem um evangelho coach sendo pregado, está estragando a igreja. O homem não é o centro do evangelho. O homem não é o centro do reino de Deus. Para com esse negócio de dizer: eu tenho que estar bem, o resto não importa. Que evangelho é esse? Eu e você precisamos morrer, porque o resto importa sim. Estão dizendo que tem uma frase que esse evangelho coach está dizendo, que é o seguinte: descarte as companhias tóxicas. Se eu for olhar ao meu redor, toda hora tem um irmão me afiando. Fala um negócio que me deixa irado. Como eu vou dispensar aquele que é do corpo de Cristo e que está ali para me aperfeiçoar? O evangelho coach é um evangelho que coloca o homem no centro e que diz que o homem tem que estar bem, acima de tudo. Isso não é bíblico, não é reino de Deus. O reino de Deus é: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, perca para você ganhar, deixe que o outro receba a honra. Esse é o evangelho. Por que a gente está aplaudindo esse evangelho coach, humanista, que está nos fazendo ir aos poucos perdendo a maior paixão da vida, que é o Senhor? Por que a gente está deixando isso acontecer? Você, pastor, está deixando isso entrar na igreja. Você está permitindo um evangelho coach, falso, mentiroso, humanista, entrar nas nossas congregações. Os homens já não estão morrendo mais para si mesmos. A igreja já não está perdoando os seus irmãos, porque eu tenho que estar bem.
Eu não preciso perdoar o meu irmão. O meu nome tem que ser levantado. Se não me elogiarem, eu pulo daqui. Por que é que a gente está deixando isso entrar? Eu estava ouvindo um irmão, estávamos ouvindo uma palavra sobre a armadura de Deus, e ele falou, quando a Bíblia fala que eu preciso colocar o capacete da salvação, você percebe que o capacete só é usado em momentos de risco. Quem anda de carro não precisa andar de capacete. Por que na moto eu preciso de capacete? Porque ela me traz risco. Se eu cair, eu posso bater a cabeça e morrer. Nós estamos numa geração que nos traz riscos. Por isso eu preciso usar o capacete. Porque eu estou correndo riscos. 24 horas. Tem coisas querendo me seduzir. Tem um humanismo querendo me seduzir. Tem uma doutrina falsa, mentirosa, que diz que eu não preciso morrer tentando me seduzir. Nós precisamos resgatar o evangelho puro e simples. Que eu amo o meu irmão, perdoo o meu irmão, dou a minha vida por ele. Eu preciso dessas duas coisas até agora: amar a Jesus e colocar Jesus no foco, no centro outra vez. E a terceira e última coisa, eu acho que coopera para que a gente possa amar Jesus, é a unidade considerando o outro superior. Abra sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Obrigado, meu amor, pelo lencinho. Filipenses 2. Verso 1 ao 4 diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. A minha Bíblia está dizendo, eu não vou explicar muito aqui o contexto, mas Paulo está dizendo: considere o outro superior a você. Eu acho que considerar o outro superior a mim vai me fazer amar mais o Senhor. Eu preciso parar de dividir. Nós precisamos parar de dividir. É chegado um tempo que nós precisamos nos unir muito mais ainda, para que Jesus seja visto. É necessário que a gente una o nosso coração, o nosso amor. Eu disse aqui que aquilo que nos une é maior do que aquilo que nos separa. E Paulo está dizendo aqui: completem a minha alegria, de modo que você considere o outro superior. Sabe o irmão que está do seu lado? Você precisa considerá-lo superior a você. Isso mostra que eu estou aqui para uma coisa só: servir. Servir o meu irmão. Ah, mas eu tenho tal título. Eu fui chamado para servir. Ah, mas você não sabe de onde eu vim. Eu fui chamado para servir. Tem um momento na história que os discípulos perguntam para Jesus assim: Senhor, olha que pergunta santa. Quem dentre nós é o maior? Se eu fosse Jesus, eu virava com um safanão só para trás. Vocês são cara de pau.
Mas eles perguntam: quem é o maior entre nós? E Jesus, cuidadoso e carinhoso como Ele é, Ele pega uma criança e fala: se vocês não se tornarem como um desses pequeninos, vocês não entrarão no reino dos céus. Por que eles fizeram essa pergunta? Talvez a questão nem seria assim: será que eu sou maior? A questão principal aqui é: não importa se eu não sou maior, que eu também não seja o menor. Deixa eu ser o do meio, menos o menor. Essa pergunta retrata uma coisa só: carnalidade. Somos carnais, por isso fazemos essas perguntas. Por isso os discípulos fizeram essas perguntas. Somos carnais, por isso perguntamos: quem de nós é o maior? Quem aqui é o melhor entre nós? Isso só revela a nossa carnalidade. Só isso. E a gente insiste em querer disputar e saber quem é o maior. Eu quero te chamar só para uma coisa aqui essa noite. Volte a amar o Senhor. Se você amá-lo de todo o seu coração, tudo vai se alinhar. Não haverá no nosso meio a pergunta de quem é o maior. Eu vou querer considerar o meu irmão superior a mim. Eu vou querer focar só em Jesus e vou voltar a amá-lo outra vez. Enfim, eu queria que nós orássemos aqui um pouquinho pedindo: Senhor, talvez você possa fazer uma oração como a minha. Deus, eu acho que eu não estou amando muito, porque eu não considero meu irmão superior. De vez em quando eu te pergunto se eu sou maior. E eu estou tentando segurar as minhas boas obras. Que as pessoas vejam que eu tenho boas obras. Eu queria que nós orássemos voltando o nosso coração para Ele, pedindo: Senhor Jesus, faz-nos amá-lo outra vez. Deixa eu colocar o Senhor no lugar devido outra vez. E me ajude a considerar o meu irmão superior a mim. Você pode ficar de pé no seu lugar, querido irmão.